Boa tarde, pessoal. Hoje, 29 de junho, volto a desenvolver a análise sobre os últimos acontecimentos do Brasil. Falarei sobre a conjuntura atual e os problemas da nossa estrutura. A evolução dos acontecimentos é a conjuntura. Petralhas em pânico. Dilma não sai ao sol, como eu tinha previsto. Lula muito menos. Lula virou o vampiro brasileiro. Só sai de noite para se reunir com o Che Guevara. Ministério Gay decide pelo governo com participação da Globo Gay. Brasil motivo de piada na Europa e na mídia internacional. Dilma, 30% nas pesquisas Datafolha. 30% de ruim e péssimo. 25%... não, ao contrário, 25% de ruim e péssimo e 30% de ótimo e bom. Inclusive o Nordeste. É de salientar nessa pesquisa que ela caiu também no Nordeste. Mas essa é a conjuntura. Estamos falando de manifestações que se transformaram em demonstrações de selvageria, tupiniquim, e ninguém está falando em nacionalidade. Nós estamos de cabeça para baixo. O Brasil está de cabeça para baixo, literalmente. A nacionalidade onde é que está? Nós estamos cheios de gringos, não é verdade? E o pior, gringos de péssima qualidade, cucarachos, indígenas da pior espécie, Cuba, Venezuela. Estamos cada vez mais parecidos com a Colômbia, com a Argentina, com a Bolívia, Equador, Cruz Credo. Chega de índios e cucarachas, nós já temos os nossos índios. Né? Fiquemos com os nossos, então. Nós queremos uma Constituição brasileira. Só isso. Chega de presentes e de dádivas a estrangeiros. Há informações que circulam nas redes sociais da quantia em bilhões de dólares que o governo Lula-Dilma distribui pelo mundo. Já falei nesse assunto antes, mas não custa repetir que o dinheiro que nós não temos aqui, que o povo reivindica com razão, esse povo que está nas ruas, o povo ordeiro que está nas ruas e tem as suas legítimas reivindicações, se esquece de citar isso. Lula é o cara que leva dinheiro para fora, Dilma também. São bilhões. Venezuela, Cuba, Bolívia roubou nosso petróleo e ficou por isso mesmo. Por um prejuízo de 280 milhões de dólares, já há 10 anos. Queremos menos estrangeiros por aqui, certo? Isso não é xenofobia. Phobos são vocês, petralhas. Nós não queremos a ideologia de vocês. Abaixo o espírito de porco guevariano que está satanizando o país. Não queremos sua ordem, não queremos sua Constituição, não queremos seu plebiscito, não queremos democracia participativa. Isso tudo é golpe. Corrupção como crime hediondo é uma coisa de comunistas. Eu disse antes, já tinha falado antes, não queremos a ordem comunista no Brasil. Essas reivindicações que nós vimos nas ruas, até o dia 22 de junho, não tinha ninguém com um cartaz exigindo queremos reforma política e plebiscito já. Não havia isso. A Dilma foi para a televisão fazer um discurso, falou em mensagem direta das ruas, mas a mensagem direta das ruas da presidenta não aparecia reforma política já e plebiscito. E tem gente boa embarcando nessa conversa de plebiscito. Plebiscito nessa hora é péssimo, porque quem faz as perguntas? Nós? Vão deixar que nós façamos as perguntas? Não, é o governo Dilma, é o governo gerentão do Fórum de São Paulo. Essa conjuntura está muito, entretanto, essa conjuntura está muito adversa para os petralhas. Eles estão em pânico, estão fazendo coisas de afogadilho. A história do crime hediondo, corrupção como crime hediondo, isso é uma manifestação explícita de comunismo. Regimes ditatoriais comunistas, Stalin, por exemplo, um exemplo mais claro, naquele tempo no Gulag, nas prisões soviéticas comunistas, presos políticos eram condenados à morte ou pegavam penas de 30, 40 anos. Um assassino que matava gente pegava apenas de 5 anos. Quem conta isso é Solzhenitsyn, no seu livro Arquipélago Gulag, quando é uma mostra, uma prova clara
que comunistas não têm nenhum apreço pela vida. Por isso que são abortistas, por isso que são contra o Estatuto do Nascituro, que se fala hoje. A imagem do Brasil lá fora, ainda na conjuntura, a imagem do Brasil lá fora é terrível. Somos motivo de piada. Então, esse é o estado de coisas. Por um lado, esse povo que saiu na rua fez mexer alguma coisa, apareceu a fragilidade política petista, aos olhos do mundo todo, não só do Brasil. Essa pesquisa de opinião mostra isso claramente. Eles são incompetentes, além de corruptos e comunistas, são incompetentes, administrativamente falando. Apesar de terem aparelhado a Justiça, o Ministério Público, o Senado, a Câmara dos Deputados, todas as instituições, já há muitos anos, apesar de tudo isso, nós temos uma prova de sua brutal incompetência. Então, se alguém não consegue julgar, apenas pelo ponto de vista administrativo, não consegue perceber isso, ou é cego, ou está participando da roubalheira, não é verdade? Mas tudo isso teve um início. Nós falamos agora da estrutura. A análise estrutural no Brasil não pode estar completa. Nenhuma ciência política é verdadeira, nenhuma sociologia política é verdadeira se ela não tratar da causa. Por que ficamos assim, um país de cucarachos, uma ideologia comunista vagabunda, cheia de ladrões, Brasil atrasado em relação ao mundo? Isso teve um início. A gente diz Fórum de São Paulo. Para quem conhece a história do Fórum de São Paulo, fundado em 1990, e depois em 91 ganhou esse nome na segunda reunião. Quem conhece o Fórum de São Paulo sabe o que é que eu estou falando. Mas o povo não conhece o Fórum de São Paulo. O povo conhece Fernando Henrique Cardoso. E é por ali que começa a vitória do Fórum de São Paulo. Fernando Henrique Cardoso é o precursor disso. Para isso, nós temos que entender o que foi o diálogo interamericano em que Bill Clinton e FHC planejaram a nossa desnacionalização, consolidando, sim, a internacionalização ou essa globalização escrava. Eu tenho uma lista aqui de participantes desse diálogo interamericano. Só gente fina. Reparem, Fundação Ford, abortista, MacArthur, abortista, Corporação Carnegie, American Airlines, Banco Itaú, Bank America, Bank Boston, Chase Manhattan Foundation, General Electric, Texaco, Time Warner, Trans Brasil Airlines, USAID, BID, Xerox, Banco Mundial. É muito peso, muito poder, muito dinheiro. Esses são partes do conjunto da nova ordem mundial. O diálogo interamericano tinha como meta desnacionalizar os países da América Latina. Isso que eles chamam de diálogo, ou consenso de Washington também, que tem a ver, na verdade é uma tentativa, e bem sucedida, de desnacionalizar o país, primeiro acabando com as forças armadas nos países latino-americanos. Aqui no Brasil, quando Fernando Henrique Cardoso assumiu como presidente, a sua primeira tarefa como presidente, às 3 horas da manhã, talvez no banheiro, foi eliminar os ministérios militares da Marinha, Exército, Aeronáutica, substituindo por um Ministério da Defesa dado por um civil corrupto. Lembra aquele civil corrupto, Iris Rezende? Pois aquele sujeito rapidamente aparelhou as Forças Armadas e começou o processo de desmoralização das Forças Armadas. Esse foi o primeiro ato administrativo, talvez, de Fernando Henrique Cardoso. Isso mostra a sua obediência, seu compromisso com o diálogo interamericano. A outra coisa que Fernando Henrique Cardoso fez como preparatório, como precursor desse caos que vivemos hoje, é a pedagogia freiriana. Paulo Freire foi Fernando Henrique Cardoso, a sua mulherzinha e aquele Paulo Renato de Souza, seu único ministro da Educação por 8 anos, que promoveu no Brasil. Esta educação vagabunda cumpria uma meta. Antes ainda do diálogo interamericano, que foi criado em 82, se desenvolveu até 88, onde ele se espalhou, consolidou raízes e obteve apoios milionários daqueles participantes que eu citei. Antes disso, tinha havido a década de 70, uma década de Jimmy Carter. Jimmy Carter e os seus democratas, essa década é uma década de sacanagens democratas. Jimmy Carter, grande aliado, grande amigo de Fidel Castro.
ficava bem claro desde os anos 70, isso já se vão 40 anos. Jimmy Carter sempre protegeu, a nova ordem mundial, na verdade, sempre protegeu o Fidel Castro. Nunca mexer no fio de cabelo dele. Quem acha que os Estados Unidos atacam, coitado de Cuba, bloqueio, embargo econômico, essa conversa mole comunista, essas pessoas que pensam assim, geralmente eles confundem Estados Unidos com nova ordem mundial. Ora, a nova ordem mundial é da nossa para o próprio Estados Unidos. Olha o jeito que está os Estados Unidos hoje. Agora, essa semana, a justiça aprova o casamento gay. A agenda gay está assim a milhão. O homossexualismo será obrigatório, como eu falarei em breve. Essa década de 70 foi a década do chamado Plano Global 2000. Gêniozinhos do mal, com seus pacotinhos de maldade, Robert McNamara, Eric Holden, esse é um dos principais assessores do Obama hoje, Zbigniew Brzezinski, o homem da tecnotrônica, que já visualizava maneiras de controle eletrônico dos cidadãos, chips, implantes de chips, esse tipo de coisa, nos anos 70. Cyrus Vance, secretário de Defesa americano, esses caras já tinham planejado essa educação de péssima qualidade que Fernando Henrique Cardoso, assim que botou as patas dentro do Palácio do Planalto, começou a aplicar no Brasil. E ele começou a destruição da educação. Aquela que esses planejadores do mal tinham dito que seria a educação mais baixa que se pudesse fazer, a pior da educação, o pior da educação, o nível mais baixo. Agora temos um exemplo dessa semana. Geraldo Alckmin, o picolé de chuchu, o puxa-saco de Fernando Henrique Cardoso, acabou com a história de geografia para as crianças do primeiro grau. Se fosse o Tasso Genro, que fez isso no ensino médio aqui no ano passado, eu não me espantaria, mas Geraldo Alckmin, o picolé de chuchu, continua aplicando pedagogia Paulo Freire. Olha só o que ele fez, acabou com a geografia e a história das crianças. Elas já estavam presas num passado triste e num horizonte curto e emburrecedor, mas agora piorou. Paulistas que estão me ouvindo, que têm filhos, tirem suas crianças das escolas de São Paulo. Elas não vão aprender mais isso se você não ensinar para elas, elas não vão saber se o Brasil em que continente o Brasil está, em que século nós estamos, se essa pedagogia corta os vínculos com o passado, ela destrói a história para reconstruir uma mentira. Quem não conhece o passado não tem a menor ideia como é presente e vai fazer merda no futuro. A geografia é os espaços, é o horizonte. Sem alargar os espaços, ficam todos confinados nos seus limitados horizontes emburrecidos. Isto é a contribuição de Geraldo Alckmin para a educação brasileira. O cara continua ainda cumprindo a agenda do diálogo interamericano. Fernando Henrique Cardoso também fez, além de terminar com as soberanias nacionais, acabando com as Forças Armadas e as desmoralizando. Esse cara, junto com Bill Clinton, também faturou muito com a cocaína. Entendo, cocaína, Farcs, CIA americana, Fernando Henrique Cardoso, assim como a KGB tem interesse em cocaína, em droga, a CIA americana também tem. Abram os olhos. Para que serve? O que a CIA está interessada em cocaína? A cocaína produz bilhões de dólares que servem para projetinhos secretos, sujos, que o Congresso americano não pode votar em orçamento. É para isso que serve cocaína. E também serve para destruir a sociedade americana, como nós já estamos testemunhando. Aqui no Brasil, além de destruir a família, a religião, uma das propostas do Projeto Global 2000, serve para também fomentar a desgraça nas famílias. As Cracolândias começaram com Fernando Henrique Cardoso e chegaram à perfeição com o rei das Cracolândias, Tarso Genro. Esse filho de uma égua, desse Jimmy Carter, amigo de Fidel Castro, mostra com quem nós estamos lidando. Isso que eu coloquei, essa capa que eu coloquei no Facebook, dos três se abraçando, Chaves, Fidel e Fernando Henrique Cardoso, mostra exatamente isso. Comunhão de propósitos, comunhão de interesses. Essas manifestações irracionais, violentas, criminosas que testemunhamos hoje nas ruas do Brasil, nada mais são do que pura libido socialista liberada. É a franca solta do socialismo analfabeto de Lula e de seus cupinchas. Mas o precursor foi Fernando Henrique Cardoso. Eu costumo dizer, Lula e sua quadrilha petista, eles não inventaram a corrupção, nem tampouco o roubo, assalto
Muito menos eles ajudaram a corromper moralmente o Brasil. Não foi Lula, foi Fernando Henrique Cardoso, com a ajuda da rede Globo Gay. Ali estava estabelecido o programa PSYOP, isso é uma operação psicológica, introduz bastante sacanagem gay, muita pornografia, muito sexo ilícito, lícito, sexo transverso, atravessado, travestido, transvestido. Ocupa o povo brasileiro com esta merda e ele vai achar que isso é uma coisa normal. E qual é o resultado? Fim do cristianismo. O cristianismo está com seus dias contados por causa disso, né? Esse é o caos que foi criado. E do caos que eles querem, como diz a nova ordem mundial, do caos virá a ordem. Mas que ordem? A ordem totalitária, que eu já falei antes. A ordem que tem uma paz infinita, a paz dos cemitérios. É isso que eles querem. Eu não quero isso. Eu quero o Brasil de novo. Eu quero que o povo se lembre que é brasileiro, que ele afaste a influência estrangeira. Nós temos que tirar a ideologia Che Guevara do Brasil. Nós temos que nos livrar desses cucarachos. O Fórum de São Paulo fez esse trabalho agora a partir de 91, e reparem, Fernando Henrique Cardoso era o presidente enquanto o fórum se desenvolvia. Todas aquelas reuniões, então, secretas, mantidas em segredo pela Globo e outras mídias, contou com o patrocínio invisível do seu Fernando Henrique Cardoso, que não fez nada para impedir. Aliás, Fernando Henrique Cardoso não impediu nada, pelo contrário, introduziu tudo. O próprio MST é do governo Fernando Henrique Cardoso. Quando o MST invadiu a fazenda do Fernando Henrique Cardoso, tomou todos os seus vinhos, cavou nos tapetes, destruiu tudo, e ele não fez nada, aquele covarde. Agora nós temos que aguentar esse covarde como imortal da Academia Brasileira de Letras. Este precursor, Fernando Henrique Cardoso, deu as condições para que esse governicho Lula e Dilma fizesse o que está fazendo. Pelo menos a nossa conjuntura, estamos percebendo um desencanto que politicamente, então agora voltando à conjuntura, politicamente é bom para nós e muito ruim para os petralhas. No entanto, essa coisa é enganosa. O Fórum de São Paulo ele vai continuar progredindo. O povo não sabe o que é Fórum de São Paulo. Nós temos que informar o povo. Não há outra maneira, não podemos esperar que a mídia faça isso, nós temos que fazer isso, ainda que tenhamos que panfletear nas ruas. Eu acho que esse é o melhor jeito, nos achegarmos nas manifestações públicas e colocar o nosso santinho fora Fórum de São Paulo. E temos que denunciar claramente quem está por trás do Fórum de São Paulo. Quem é que quer plebiscito, quem é que quer reforma, quem é que quer democracia participativa em vez da representativa. Isso tudo é conversa fiada. Isso é uma agitação comunista, e as condições já foram criadas, o caos está instalado, o berremote está solto nas ruas, como eu falei no vídeo passado, e esses aproveitadores vão tentar emplacar uma ditadura comunista nesse instante. A gente já sabia disso, mas a verdade conjuntural é que se tem um lado positivo. De uma maneira ou de outra, o Fórum de São Paulo se tornará conhecido do povo brasileiro. Eu acho que dessa vez ele vai ficar, a Globo, a outra mídia safada, não vai conseguir impedir que o povo venha a saber o que é Fórum de São Paulo. O que nós temos que vigiar é os nossos cientistas políticos, os Bolívar Lamonier da vida, que patrocinaram o diálogo interamericano, não disseram nada contra o Fórum de São Paulo, estão dando palpites na mídia. Eu disse para vocês em vídeos anteriores, não deem ouvidos a políticos, não deem ouvidos também a cientistas políticos. Essa gente nunca denunciou a Revolução Gramsciana no Brasil. Essa revolução que levou décadas para se estabelecer, lentamente, ocupando espaços, aparelhando a mídia, a Igreja Católica, a infeliz Igreja do Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, a CNB do B, do nosso querido Meira Pena, a história do Papa. O Papa vem aí. E a Globo já está aparelhando o movimento da juventude. Já botou seus viadinhos a fazer showzinhos por constrangimento do Papa. É bom que alguém avise. Não espere que a CNBB está avisando, porque aquilo não é de confiança. Então, os católicos que querem, desejam essa aproximação com o Papa, cheios de esperança, avisem o Papa. O que está acontecendo? A Globo Gay está preparando a desmoralização desse movimento da juventude. Fica aqui, então,
um recado para que a gente continue o nosso trabalho de divulgação do que é o Fórum de São Paulo. Por que ele é danoso? Por que ele trouxe a ideologia cucaracha comunista, Che Guevara, vagabunda para dentro do Brasil? Por que não devemos mais baixar a cabeça e aceitar isso pacificamente? Por que não devemos esperar que a mídia faça o nosso serviço? Nós temos que informar, é isso que nós vamos fazer. Então, minha gente, a luta é longa, eu tinha dito, isso vai durar meses, pode durar anos, mas alguma coisa mudou. Os indicadores políticos mudaram, a conjuntura mudou. Agora a nossa próxima meta é conquistar a alteração da estrutura, algo mais difícil de fazer, mas é algo que vale muito a pena fazer. Muito obrigado pela audiência de vocês.